final da sua vida. E ele só ganhou uma alma para Jesus. E esta alma se desviou. David Livingstone morreu e pegaram o corpo dele para ser enterrado entre os nobres da Inglaterra, entre os reis, porque ele ficou muito conhecido no mundo pela sua dedicação e a sua entrega para aquele continente. E quando foram pegar o corpo dele, falaram: vocês só vão levar o corpo, porque o coração deste homem vai ficar aqui na África. Ele se entregou a vida inteira, ele se entregou o coração todo aqui na África. E abriram o peito de David Livingstone, arrancaram o coração e deixaram aquele coração enterrado na África. E levaram o corpo dele para ser enterrado entre os nobres, os príncipes, entre os grandes da Inglaterra. E colocaram assim: aqui jaz David Livingstone. O seu corpo está na Inglaterra, o seu coração está na África, mas a sua obra continua pregando no mundo inteiro. E passaram 100 anos, 200 anos. Uma equipe de jovens seminaristas passaram por ali. Estavam indo para o cemitério enterrar alguém. E passaram e olharam escrito: David Livingstone, seu corpo está aqui na Inglaterra, seu coração está na África, mas a sua obra continua no mundo inteiro. E eles começaram a ficar emocionados e começaram a querer saber quem era este homem. E eles começaram a buscar nos livros e nos arquivos. E eles viram que David Livingstone amava muito a África, a ponto de não deixarem levar o seu coração para a Inglaterra. E eles falaram: vamos pregar na África, vamos ministrar a palavra. E começaram, e foram vários, através da vida de David Livingstone, amados. Anos depois, missionários e missionários foram motivados a pregar na África. Aí eles começaram a pregar sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Aí os africanos falaram: Jesus Cristo esteve há 200 anos atrás conosco. Nós temos os esboços de Jesus Cristo. E quando eles começaram a pedir os esboços, eles falaram: mas esse aqui não era Jesus Cristo, esse aqui era David Livingstone. Aí eles falaram assim: mas este homem se parecia tanto com Jesus Cristo, que a história é que ele era até mesmo Jesus Cristo. Um ateu falou de David Livingstone: o seu olhar, o seu andar, a maneira que ele se direcionava a Deus, fez eu arrancar todas as minhas teorias, todas as minhas pesquisas, e crer que realmente Deus existe. Você foi chamado para transformar. Amados, a manifestação dos frutos do Espírito produz também bênção para a igreja. E eu vou te falar uma das grandes bênçãos que o fruto do Espírito produz para a igreja: a unidade cristã. Uma igreja, amado, que manifesta os frutos do Espírito, ela é unida. E você sabia que assim como toda empresa tem sua identidade, todas as pessoas têm sua personalidade, todas as associações ela tem um modo de agir, as igrejas também têm as suas identidades, amados. Quando o apóstolo Paulo ele chegava nas igrejas, ele falava: olha, aqueles crentes, eles são muito comunicativos, eles pregam a palavra. Quando ele chegou em Berea, ele falou: olha, essa igreja é nobre, essa igreja confere na palavra, tudo que eu vou falando ela confere. Outros diziam: olha, essa igreja tem muita discórdia, tem muita contenda. A igreja, toda igreja, ela tem a sua identidade, tem sua maneira de ser. Como existem pessoas simpáticas, outras que não são, outras são mais estudiosas, assim é a igreja de Cristo. Mas quando a igreja manifesta o fruto do Espírito,
passa a ser uma igreja que manifesta a imagem de Deus. Todos que vão naquele lugar dizem: realmente Deus habita ali. Deus está naquele lugar. Segunda bênção, os frutos do Espírito, amado, ele produz avivamento. Quem se lembra da igreja reunida ali em Atos capítulo 2, ela estava unida em oração. Ela estava clamando. Ali não existia carnalidade. Se você for ler Atos 2, você vai ver que naquela igreja não existia carnalidade. Aquela igreja era uma igreja de oração, era uma igreja que buscava Deus. E eles estavam unidos no meio do Espírito. E de repente desceu o Espírito Santo. E 3.000 almas se converteram para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O fruto do Espírito, amados, ele manifesta a ortodoxia. O que é a ortodoxia? A ortodoxia é a doutrina certa. Uma igreja que tem o fruto do Espírito, amado, não tem espaço para heresia. Uma igreja que tem o fruto do Espírito é uma igreja que ela busca fruto na palavra de Deus. Ela mergulha no Antigo Testamento e ela vai para o Novo Testamento e ela passa a ser uma igreja conhecida. Pessoas que estão com fome vão para lá porque lá tem a palavra de Deus, tem doutrina certa. Não somente ortodoxia, mas praxia. Sabe o que é praxia? Prática certa, amados. Não adianta nada nós pregarmos aqui e não vivemos a palavra. Não é verdade? Quem se lembra, amados, de John Wesley, no século XIX, ele era um anglicano, e ele fez a faculdade de teologia, e ele montou o Clube Santo. Ele montou o Clube Santo com um motivo único. Ele falou: nós queremos viver a palavra. Eu quero ser um homem santo. Ele começou a reunir homens para orar. E ele começou a chamar de Clube Santo. E eles começaram a buscar. E ele nunca montou um ministério. Tu vai ver a história de John Wesley, ele nunca montou um ministério. Mas quando ele morreu, foi formada a segunda maior denominação dos Estados Unidos, uma grande denominação no Brasil e em vários países, que é a Igreja Wesleyana, porque ele tinha praxia, ele vivia a palavra, amados. Tu vai olhar a vida de John Wesley, é bom nós lermos as biografias, a biografia dos homens que não somente liam a palavra, comiam a palavra, que não somente pregavam a palavra, mas que tinha esta palavra no sangue. Eles viviam esta palavra, amados. Uma certa feita, John Wesley com seu amigo, ele foi até um fazendeiro, e seu amigo foi cumprimentar o fazendeiro, e o fazendeiro não o cumprimentou, virou a cara e ficou de cara emburrada. E ele chegou e falou, aí o amigo dele começou a ficar irritado com o fazendeiro. Esse fazendeiro é um homem que merece o fogo do inferno. Começou a falar mal. Aí John Wesley: você já fez sua parte, estendeu as mãos para cumprimentá-lo, ele não quis te cumprimentar. Então só ore por ele. Ele falou: não tem que orar por esse homem é indigno da minha oração. Este homem merece o inferno. E ele queria até brigar com esse homem, amados. E John Wesley falou: rapaz, use a misericórdia. Você já viu os frutos do Espírito? Sede misericordioso. E Jesus falou que se você não tem misericórdia do seu próximo, Deus também não vai ter de você. E aquele homem continuou insistindo, com muita mágoa no coração. Ele falou: este homem é indigno de Deus, eu não vou orar por este homem. Aí John Wesley lançou uma palavra poderosa de Deus. Amados, a palavra ela sempre tem poder. Ele falou assim: então eu vou começar a orar direto, jejuar, para que você nunca erre. Porque se você não é misericordioso, você tem que ser um homem muito correto. E quando ele lançou aquela palavra, amados, Deus
trabalhou na vida daquele coração. Deus trabalhou naquela mente. Ele falou: realmente eu tenho que praticar a palavra, eu tenho que ter misericórdia do meu próximo. Você precisa praticar a palavra. E a manifestação do fruto do Espírito, ele produz bênção, amado, para o mundo. E eu queria falar de algumas bênçãos que a igreja, ela tem trago para a sociedade. Ninguém sabe que as maiores universidades, elas foram formadas pelas igrejas puritanas, como John Harvard, Princeton. Muitos da igreja não sabem que a ideia de se formar hospitais vieram da igreja, amados. Hoje existem hospitais públicos, mas quem formou foram os puritanos. Muitas pessoas não sabem que o orfanatos, ele foi formado pela igreja. A igreja, amado, que manifesta o fruto do Espírito, ela passa a ser uma bênção para a sociedade na redução de crimes. Nós temos visto as UPP e todos falam que foi um projeto que veio da Colômbia, mas este projeto nasceu no coração de Deus. Hoje, Deus tem usado a igreja para a redução de crimes, amados. Segundo, Deus usa a igreja para trazer leis corretas. Quem sabe que a lei seca, ela foi formada pelo Partido Cristão? Levante as mãos aqui. Ninguém sabe. Mas essa lei seca, todos fazem propaganda, mas ninguém fala quem deu a ideia. Foi formada pelo Partido Cristão. A manifestação dos frutos do Espírito, amado, ela traz um bem-estar social. Por isso que você, como igreja, precisa manifestar o fruto do Espírito. Mas como que eu vou manifestar o fruto do Espírito? Eu quero concluir com uma aplicação para a tua vida. Eu quero te falar 3 maneiras de você manifestar o fruto do Espírito. A primeira maneira é submeter-se aos decretos soberanos de Deus. Deus, ele tem uma ordem para a tua vida. Deus tem um decreto para a tua vida. Deus tem um chamado para a tua vida. E você precisa se submeter a este chamado. Segundo, você precisa negar-se a si mesmo. Jesus Cristo falou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Segundo, terceiro, nós devemos de consagrar nossas vidas. Nós estávamos conversando ali com o irmão a respeito de consagração. Nós não vimos nenhum avivamento acontecer, amados, que não tivesse consagração antes. Você vai ver os morávios, os puritanos, os avivamentos dos Uélios. Vai, estuda a história, amados, de todos os avivamentos, a história da igreja primitiva, a história do Antigo Testamento. Todo avivamento, amado, toda obra soberana que Deus faz na vida de uma igreja, ela vem precedida de consagração. De repente você queira que Deus faça uma obra na tua família, no teu lar, na tua vida profissional. De repente você queira que Deus faça uma obra onde você estuda, onde você mora. Você quer uma obra de Deus na tua vida, na tua saúde. Você espera uma obra de Deus. E Deus está te falando, amados, Deus não resiste o clamor de um justo. Aleluia. Se você dobrar os joelhos, amados, e orar a Deus, Ele vai fazer uma obra na tua vida. Aliás, quando Jonas estava naquele navio, que os ímpios começaram a orar, eles começaram a buscar seus deuses pagãos, eles tiveram encontro com o verdadeiro Deus. Imagine você, amado, que está na presença de Deus. Se você começar a se consagrar, o Senhor irá abrir as portas dos céus e irá te abençoar. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor.